Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais um bloco da edição 575, uma semana muito especial. Neste bloco nós vamos falar sobre MotoGP e a etapa da República Tcheca, a MotoGP que entrou nas suas férias de verão um pouco mais cedo, né? Foi em julho, diferentemente do que acontecia no passado, aquelas férias do verão em agosto, quase batendo com a de Fórmula 1. Então, o que, na minha opinião, é excelente, né? Então a gente não fica tanto tempo aí com ausência de boas corridas. A MotoGP já voltou aí, proporcionando um belo espetáculo. Ou não, Diogo Gomes? Nós falamos aqui antes de começar a gravação, você não estava tão entusiasmado com essa prova da MotoGP. É o efeito Assen? Subiu a régua? Mas a minha régua pra MotoGP, ela tá alta há muito tempo, isso é muito legal. A MotoGP entrega, né, corridas muito boas, disputas muito boas. Tá certo que a disputa pelo campeonato, né, pela liderança no campeonato esse ano não tá lá grandes coisas, mas no geral a MotoGP me entretém bastante. Essa prova, a gente teve um grupo grandão, né, de pilotos correndo juntos ali, mas eles estavam virando quase 2 minutos para você ter uma noção. Eles estavam virando muito abaixo do que, ou melhor, muito acima do que eles virariam normalmente, né? A projeção, ou do que viraram na classificação. Meio que todo mundo entrou quase que num acordo não escrito de andar no mesmo nível, de controlar a corrida, de segurar pneu, né? Todo mundo, tinha exceção ali no top 15 ali tinha exceção de 1 ou 2 pilotos, mas no geral todo mundo de pneus duros na frente e pneu duro atrás, enfim, meio que controlando tudo. O Brno é uma pista que a gente conhece, né? Enfim, tá aí há muito, muito tempo. É um circuito que machuca muito moto, machuca muito piloto. Não machuca no sentido de ser duro, sabe? Destrói pneu muito, a temperatura é pesada, é bem acima do que o equipamento está acostumado, o piloto não é acostumado. Então, é um circuito pesado, né? No geral. Eu espero que o ouvinte esteja entendendo o que eu quero passar. Então, entrou uma linha ali, né? De todo mundo ficar meio que num grupo da frente, controlando, andando bem acima, sem muitas alterações. Teve uma mudança aqui ou outra ali antes da parte final da corrida, mas nada de grandíssima importância. Até que o Rossi perde algumas posições, aquele grupo ali da frente se define. E aí é como com 4 voltas pro final, 4, 5 voltas pro final, aí é o pega pra capar, né? Aí o negócio começa a pegar e é bonito, aquele final ali é muito bonito de ver. Mas um parâmetro geral da corrida, acho que ela foi bem morna. No geral também, e principalmente se comparado ao parâmetro, né, o nível, a régua da MotoGP, que é muito alta. Mesma impressão, Fábio Campos? Eu acho assim, essa corrida, ela teve o final dela, deu a oportunidade da gente... Porque eu fui assistindo a corrida pensando, será que o ouvinte vai entender quando eu for explicar para ele que o pneu, a MotoGP fez uma corrida quase de estilo Fórmula 1 em alguns casos, né, de que o medo de acabar o pneu era tão grande, porque o asfalto lá é muito assim, e estava muito calor, né? Inclusive a Europa vive uma onda de calor, né, que quem está mais antenado está vendo. Não que a República Tcheca seja mais afetada, mas o calor estava acima do normal. E houve na MotoGP algo muito parecido com o que acontece de vez em quando na Fórmula 1, né? Treinos numa condição e a temperatura no domingo até caiu, né, muito. Mas todo mundo ficou com temor dos pneus. E aí eu fiquei pensando, um argumento que eu tenho para elucidar isso para o ouvinte, sem parecer que é uma conversa fiada, é o fato de que todo mundo correu com pneu duro. Né? Todo mundo praticamente, né? Ousou ali um ou outro. O Rossi colocou o médio na frente. O Zarco é maluco com escolha de pneu. Ele nunca faz nada igual aos outros. Ele faz sempre uma loucura. Ele correu até com um macio na traseira, uma estratégia meio suicida. O Babiara também foi de macio na traseira, mas porque ele pesa 10 quilos, né? Se eu não me engano, quem que foi? Eu acho que eu até anotei aqui nas anotações da MotoGP, depois eu tenho que verificar aqui. Teve mais um que apelou.
como o Zarco. Teve mais um que veio com uma escolha assim de... Não colocou nenhum dos dois pneus duros. Nenhum dos dois, nem na frente nem na traseira. Né? Colocou... Foi com ou macios ou... Eu acho que foi o Viñales, porque a corrida do Viñales acabou, né? Assim, na largada. Então não deu nem para estudar isso. Mas foram os dois, Viñales e Zarco, que a exceção da exceção, né? Então todo mundo correndo com o pneu mais duro era uma evidência. Só que a melhor evidência, a evidência sempre mais prazerosa, a evidência... Aliás, tem outra evidência. Né? Outra evidência. Antes da metade da prova, fez a melhor volta o Tito Rabat. E não foi no comecinho, não. Foi um pouquinho antes da metade da prova. E depois, no final da prova, tem outro que vem e faz a melhor volta. Lá do pelotão de trás. Não sei se... O Bautista, né? Eu ia falar Barberá, que Barberá nem tá na MotoGP. O Bautista. Ou seja... Durante a corrida, lá no final, ou seja, é a prova cabal e definitiva de que as motos, todo mundo correu para segurar. Todo mundo fez a tal corrida de poupar, que não tem nada a ver com a MotoGP, né? Infelizmente não é. Isso da MotoGP não pode ser assim. Né? Aconteceu esse final de semana, eu acho que é espero, né, que seja uma exceção. Só que onde eu quero chegar? A grande prova cabal de tudo isso que eu tô falando, tipo, de pneu, da dificuldade, veio nas 4 últimas voltas, que é a hora que os caras simplesmente soltaram. Ali acabou poupar, porque ali o cara podia atacar, ou usava na curva, tentava por dentro, tentava por fora. Né? E o nível nas 4 últimas voltas foi tão diferente, né? E o pessoal da TV inglesa, do BT Sports, ainda foi, eu não sei se em outros canais, eles conseguiram cravar. Quando abriu, faltando 4 voltas, eles falaram, vai começar agora. A corrida vai começar agora. Depois eu fiquei pensando, como é que acertaram mesmo? Porque as motos cruzaram a linha de faltar 4 voltas para o final e já começaram meio que a se atacar. E eles falaram um pouquinho antes. Eu pensei, né? Tem que aprender a cravar com esses caras, porque eles cravaram muito bem. E ali começou a corrida, as 4 últimas voltas foram muito legais, né, Diogo? E no início da corrida eles já tinham meio que cravado, esqueci o nome do comentarista, mas ele fala assim, as primeiras 2 voltas começam bem mornas, né? E ele fala assim, telespectador, a corrida ainda não começou. Ele chega a usar essa frase, a corrida ainda não começou. Tipo assim, é quase que ele chega a usar também a expressão warm-up, né? Isso aqui é só um aquecimento, a corrida não vai começar agora. É quase nesse sentido, assim, de tá todo mundo se preparando, todo mundo se arrumando ali. Eu fiquei com, assim, não é uma comparação, até porque são coisas totalmente diferentes, mas eu fiquei com uma sensação meio NASCAR em Super Speedway, assim, de todo mundo ir, vamos sobrevivendo aqui e no finalzinho a gente vai pra matança, falando de uma maneira bem, bem brusca, assim, vamos o que der. O que me incomoda é que isso não é MotoGP, né? As corridas da MotoGP, eu até já usei essa expressão aqui, às vezes elas são corridas de endurance de 40 minutos, porque fica justamente esse negócio de você esperar um pouquinho para você atacar, só que dessa vez, foi assim, o poupar na MotoGP existe, ele é um fator muito importante, claro, só que dessa vez foi o medo geral, então todo mundo fez mais ou menos a mesma coisa, todo mundo pegou mais ou menos o mesmo pneu, todo mundo passou a prova inteira na mesma estratégia, poucos ousaram, o Zarco, como eu falei, o Zarco, aliás, andou entre os 6 primeiros. Isso, teve um momento ali de ficar em 6º. Isso para o Zarco atual é um feito. Então até conseguiu ali o seu brilho. Mas na MotoGP acabou casando uma coisa que em outras categorias podem ser comuns, mas na MotoGP ficou um pouco sem sal, porque todo mundo poupou a corrida inteira. Isso nunca é legal, né? Pelo menos nas 4 últimas voltas os caras soltaram e a gente viu o Lourenço numa manobra absolutamente fantástica de quase ganhar 2 posições numa mesma chicane. E aí foi uma coisa incrível, né? Mas o finalzinho não valeu, não. Eu achei o Lorenzo, a atitude do Lorenzo, valeu. Essa questão de mudar a estratégia, que ele até comenta na entrevista dele, né? Eu era o cara que saía igual um doido e queimava os pneus e tinha dificuldade no fim. Resolvi adotar uma estratégia diferente, então achei super. Não sei, eu tive essa impressão um pouquinho, a minha régua talvez estava um pouco mais baixa, Diogo. E eu achei a prova realmente. Me agradou bastante. É porque as 4 últimas voltas foram muito legais e principalmente porque pelo menos eu, né, eu concordo com o que você falou do Lorenzo, mas um dos pontos também que eu observei foi o Marques, porque eu tinha a clara impressão que o Marques ele estava querendo ir para cima, porque enfim, qualquer piloto queria, né, iria querer naquela situação ali, ainda mais o Marco Marques, mas eu vi o Marques numa situação meio que é quase uma situação dele, sabe? Uma situação assim, que ele tinha a posição de brigar e ele queria brigar, mas ele não conseguia, sabe? Dá a impressão que ele tentava aquelas freadas malucas que ele geralmente consegue, e na última hora ele falava, não vai dar, é melhor segurar. E aí não vai dar, e sabe, ficava meio que nessa assim, e eu, poxa, pro Marcos estar se segurando assim é porque a situação realmente está muito complicada. Interessante, Diogo, eu passei a prova
toda com a sensação de que o Marques ia resolver na hora que ele queria. Eu passei muito, e é engraçado nós dois, você relatou uma coisa aí que a gente assistindo, principalmente ali naquelas câmeras on-board, a capacidade de frenagem da Honda e do Marques, eu acho que isso nem é só do Marques, eu acho que a gente tem que acreditar muita coisa à Honda, e a espetacularidade do Marques é tão grande que às vezes a gente foca muito nele e a gente acaba esquecendo que a Honda é uma moto, é uma supermoto, né? É incrível como a Honda é uma boa moto. E o modo como ele aproxima dos outros nas curvas, eu não estou falando nem na hora do ataque, não. Eu falo quando está ali o trenzinho normal. Né? Ele consegue frear tão mais dentro, né? Tão mais em cima da curva, que eu, assistindo isso, eu pensei, esse menino vai resolver essa prova na hora que ele quiser. Vai chegar. E ele quase fez isso. Porque eu acho que se o Lourenço não passa ele ali no meio da última volta, eu acho que ele passava o Dovizioso nem que seja aquela tradicional briga, né, de um vai por dentro e o outro dá o X, que já está virando, né, quase tradicional de Lourenço, de Marques e Dovizioso. Eu acho que a ultrapassagem do Dovizioso ali na metade, naquele começo da descida ali, na metade da última volta, ali matou o Marques. Mas eu passei, é uma sensação, tá, gente? Engraçado que o Diogo teve uma sensação um pouco diferente. Mas eu passei a corrida inteira com uma sensação, claro que isso vem embutido pelos resultados anteriores, e eu passei a corrida toda com a sensação de que esse menino vai resolver isso aí em duas, três chicanes, ele resolve. A sensação que eu tive, e aí não se parece nada com o Marques, é que em determinado momento ele resolveu pensar no campeonato. O que não é Mark Marques, né? A gente sabe que isso passa longe do Mark Marques que a gente conhece. Mas a impressão que eu tive é que a hora que o Lourenço volta daquela forma, até com um quesinho talvez de responsabilidade pra cima dele na última volta. Lentíssimo por sinal, né? Ultrapassagem. Foi. Ali foi muito. Foi ombro com ombro, né? Isso. Ali me pareceu que o Marques pensou, o Rossi, que é o vice-líder do campeonato, tá atrás. Esses dois caras estão trocando farpas um com o outro. Eu não preciso mais da última curva, né? Assim, ele não abriu mão da corrida. Ele correu bem, mas eu concordo. As últimas curvas eu não preciso mais jogar minha vida, né? Eu tive essa impressão, que do tipo, tá bom, vai. Tentei, fiz, mas esses caras têm muito mais do que apenas o troféu de primeiro. Eles estão disputando algo muito maior do que isso. Ali tem questão de honra, questão de um xingando o outro, trocando farpas e tudo mais. Então, deixa esses caras se decidirem. Então, a impressão. Eu acho que tem base. É muito feeling, mas tem base, né? Pode ter uma certa base, porque agora ele já pode correr pro campeonato, ele já pode administrar, ele já pode levar na toada, né? O que faltam de corridas já o coloca numa situação de que, não que pode chegar em terceiro em todas, não, mas ele já pode pensar, né? Ele já pode pensar, essa é a verdade. E falando um pouquinho do Valentino Rossi, né, que fez esse movimento contrário, né, do Lorenzo, né, até se pareceu com o Lorenzo antigo, né, começou muito bem, andando forte e perdeu o ritmo na segunda metade. Mas ele avisou, inclusive, na entrevista no sábado, ele falou, eu não tenho ritmo de corrida, eu vou tentar segurar o máximo que eu conseguir. Mas tá sendo um guerreiro, né, não sei se as pessoas estão conseguindo ver ou captar isso do Rossi. Foi mais ou menos o que a gente comentou no último programa sobre Lewis Hamilton, das pessoas não, sabe, o Lewis Hamilton tá aí, as pessoas não estão conseguindo de repente perceber o tamanho do Lewis Hamilton, e obviamente o Rossi, todo mundo sabe o tamanho dele, mas me parece que nesse momento essa falta de ritmo da Yamaha, as pessoas confundem um pouco com a idade avançada do Rossi, e que, ao meu ver, não está influenciando em nada, ele segue ainda no, sabe, até porque é vice-líder, tá, tem uma conjunção de fatores que o coloca lá nessa posição, mas eu ainda vejo o Rossi ainda em grandíssimo nível e tentando carregar essa Yamaha nas costas. Não sei qual a impressão que vocês têm, se vocês acham que não, que já está pesando um pouquinho, a questão da idade e tal, a molecada já está pondo ele no bolso. Talvez pese, mas assim, eu acho que o ponto essencial é que o cara faz uma temporada incrível, né? Que a temporada dele é muito boa, pro que essa Yamaha tem, poxa. E quando a gente faz a comparação com o que seria o novo garoto espetacular, que no caso é o Vinales,
aí tô excluindo o resultado dele, o resultado dessa prova dele, né, da conta, porque ele foi atingido, caiu na primeira volta, mas olhando o campeonato como um todo, e até olhando até antes disso, olhando desde quando eles formaram a dupla, começaram a formar essa dupla, é um nível muito alto do Rossi. Até para passar para o Campos, você falou, né, dessa questão de a gente meio que acostumar com o que está acontecendo e acabaram não dando tanta importância assim. Ou melhor, na corrida em si, eu não conseguia, eu não tive eu não passei por essa sensação, mas eu não só tive dessa vez, como já tive em outras vezes também, e aí às vezes eu me pego assim com relação à arquibancada, né? Porque, por exemplo, eu dei o play para assistir essa corrida, e aí mostra uma arquibancada aérea toda amarela, sabe? E aí eu já vi tanto arquibancadas inteiras todas em amarelo, que pra mim já é uma coisa assim, é uma cor da categoria. Não é uma cor da categoria, é a cor do Rossi, né? Eles estão lá porque eles são a torcida do Rossi, então eles literalmente enchem uma arquibancada inteira só de torcedores do Rossi, com as cores e tudo mais. E aí, quando eu realizo sobre isso, no milésimo seguinte, minha cabeça vem, tá acabando. Infelizmente, ele não dura muito mais tempo, né? Não, 2019, né? 19 e 20, né? Termina 18 e vai 19 e 20 ainda, né? Não é isso? É isso, né? Isso. Foi há pouco tempo que ele renovou. Eu acho o seguinte, a gente ainda vai falar tanto do Rossi ainda, né? Porque... né, a carreira dele vai caminhar e a gente vai começar a direcionar os nossos comentários já mais para um tom de despedida, né, que eu acho que não vale ainda, não é o momento. Eu acho que tem que ser considerado, que é uma coisa que vai nisso que vocês falaram, é a crise técnica da Yamaha, né? A Yamaha vive uma crise técnica muito forte, desde que eu assisto a MotoGP, é a maior de todas. Eu acho que acho que desde 98 eles não passam um ano sem ganhar. E eles já viraram um ano, no sentido de 365 dias, né? Porque foi assim, né? Exatamente, foi. Porque eu não sei exatamente a data, Campos, né? De que eles nunca tinham ficado na história da MotoGP um ano sem vencer. Eu vou checar isso. Eu ouvi em algum lugar 98. Como eu não acompanhava, eu confio na informação. Mas enfim, independente de 98, quando for, a Yamaha vive uma crise técnica. Ela não ganha muito tempo, né? Eu acho que a idade pesa sim. Eu não acho que o Rossi esteja no seu melhor, não. Quem viu o Rossi ali no 2006, né, aquele ano em que ele brigou com o Hayden, né, era outro Rossi, era aquele cara da questão das largadas, né, não vou nem chegar lá na questão do Alexandre Barros, lá as brigas em 2002, começo dos anos 2000, né, aquele era o Rossi, né. Eu comparo o Rossi mais não com o Hamilton, porque o Hamilton tá no ápice, né? Embora também já esteja uma idade um pouquinho mais para frente, mas o Hamilton tem inclusive uma parte técnica diferente para lidar. Eu comparo o Valentino, né, mais um pouco semelhante ao Alonso, né? Que o Alonso ele tá na Fórmula 1 há 15 anos e consegue ainda fazer realizações de alto nível. O Rossi, ele tá há mais tempo ainda e ele consegue fazer de mais alto nível ainda do que o Alonso, comparativamente se colocando, se ponderando que os universos são diferentes. Então, o Rossi, eu acho que a idade pesa. Eu acho que tem momentos ali em que tem corridas em que a meninada engole, né? E o Rossi tem muito uma questão de autódromos antigos contra autódromos novos, né? Ele se adapta muito melhor aos antigos, claro, porque vem de... Mas eu ainda tenho o feeling que a moçada engole por causa da Yamaha. Eu ainda coloco nas costas da Yamaha. Sim, é o que eu estou dizendo. A crise técnica da Yamaha é muito forte. Mas eu acho que a idade pesa, sim. E porque pesa, o faz mais genial. Porque é um cara que já está pesando, mas que consegue sobressair disso em algumas pistas, né? Ele consegue. A Yamaha tem um problema muito grave com a eletrônica. Essa eletrônica padronizada matou muito a Yamaha, né? Ela não consegue se adaptar a ela. Que a gente viu, só também para não deixar passar, não sei se a gente vai entrar nesse assunto, uma Ducati que fez algo fantástico nesse final de semana, algo absolutamente inesperado, se a gente for olhar aquelas questões de técnica, pista, adaptação, né? Raposo falou que as motos voltam de férias curtas, inclusive, foram só 2 semanas de ausência, e já nesse final de semana tem outra, né? Já vão para o Red Bull Ring, onde ali é pista Ducati, né? Ali vamos ver quem ganha, ou Lourenço ou Dovizioso, embora
justamente o fato da Ducati ter ido tão bem numa pista só de curvas, já me deixa na dúvida se elas vão apresentar a mesma coisa na reta. Eu acho que a moto pode ter atingido um equilíbrio em que ela ganha na maioria das outras pistas, mas talvez ela perca um pouco na questão de reta. Enfim, esse é outro assunto. Então, só para terminar do Rossi, eu acho que, às vezes, eu tenho também essa impressão de que ele sente tanto, né, pistas em que ele não vai, em que a moto não vai, mas ele também não é o Rossi ali do brilho, do ataque, que eu até valorizo atuações como a desse final de semana, ou a de outros, né? Se a gente pegar, eu não peguei a classificação atualizada, eu acho que ele ainda é o vice-líder, né? Ele entrou em Assen, ele entrou em Brno, vice-líder do campeonato, né? Então, se ele entrou vice-líder, vamos esquecer o Marques, já campeão desde a Argentina. Ele está na frente sim do Dovizioso, ele está na frente sim do Lourenço, ele está na frente sim do Viñales, que está ali atrás, ele está na frente sim do Zarco, tão badalado no começo do ano. Então, é porque a gente não quer olhar para o vice, né? Mas eu acho que a gente tem que assistir a MotoGP com a mentalidade seguinte: esquece pontos do líder. O líder já está definido, a não ser que ele caia muito. Ele não caiu esse final de semana, hein, que é uma coisa rara. O Marcos normalmente cai nos treinos e ele não caiu nos treinos esse final de semana. Mas se ele não capotar nas corridas, não vão pegar ele. Então, a briga do vice é interessante, porque vai provar isso. Será que o Rossi consegue superar essa turma? Será que o Lourenço consegue? Se o Lourenço buscar um vice, vai ser um feito muito grande, porque o Lourenço passou grande parte do campeonato em 8º, 9º, 10º. Então, enfim, analisar a tabela de pontos pode ser interessante nesse finalzinho de campeonato da MotoGP, embora a parte que todo mundo, né, quer sempre se importar, que é a liderança, essa já está definida, né? Vamos trazer então aqui os nossos queridos ouvintes que também participaram no bloco da MotoGP. O Pedro Diel manda o seguinte, Diogo Gomes: MotoGP foi e será show. Saídas e entradas de pilotos fazem parte do espetáculo. Alguns nomes, quando saem da categoria, viram mitos e outros são simplesmente esquecidos. Ainda teremos mudanças no grid para 2019. Interessante comentar sobre essas possibilidades. O que você acha, Diogo Gomes, pode pintar para 2019? A Moto 2, o Bagnaia, o Marques, não sei se eu vou dar spoiler, mas caiu de novo. Então, não estou muito animado com a Moto 2 esse ano, não. Apesar de parece que já tem nomes confirmados, né, para 2019 na MotoGP. O Bagnaia já subiu, né? O Oliveira já subiu, né? Isso, o Mir também sobe. O Oliveira me encanta um pouquinho mais do que o Bagnaia. Mas o que você pode falar, Diogo Gomes, pra gente sobre essas mudanças? Até para responder o Pedro. A molecada que tá subindo da Moto 2, já começando por essa parte, me agrada. Só citando um por um, né? O Mir, o Oliveira e tem o outro que estamos fugindo da memória agora. E o Bagnaia, né? Que é o líder da Moto 2. Mir, a gente não tinha falado do Mir, é Mir, Bagnaia e Oliveira. O Mir é pra onde mesmo, gente? Me deu um branco. Suzuki, Mir vai pra onde? Lugar do Iannone. Suzuki, exato. Né? Chegou a ser cotado na Honda, ele mesmo afirmou que teve sérios contatos com a Honda antes deles anunciarem o Lourenço, mas não sentiu uma confiança e tal. Mas enfim, primeiro, ponto 1, essa turma que tá subindo eu gosto, me agrada, né? Ponto 2, eu não acho que tenha nenhum dos que, tirando o Pedrosa, mas nem é uma grande perda, a gente chegou a falar disso em programas anteriores, pro que está apresentando atualmente, né, em termos de história, claro que mas pro que está apresentando em termos de performance ainda não é nada demais, mas tirando isso eu não vejo nenhum cara saindo que você olha e fala, poxa, mas que injustiça, sabe, poxa, mas esse cara merecia uma nova chance, algo do tipo. Hoje, né, no dia dessa gravação, a gente ainda tem 5 vagas mais ou menos, 5, 6 vagas mais ou menos abertas no grid, mas todas em equipes mais abaixo, a gente pode colocar assim, né, com exceção do SIC Angenieto Team, né, que vai ser a nova satélite da Yamaha, que não tem nenhum dos dois pilotos confirmados. A gente não sabe tem o que vem daí. O Morbidelli tá confirmado. O Morbidelli tá confirmado. Na minha listagem de Morbidelli tá confirmado ainda na marca VDS. Não, para 2019 vai ser da Yamaha, Petronas e Yamaha. Eu não tinha essa informação, mas enfim, é legal que já tá lá, pelo menos já temos um lá. Mas, por exemplo, a LCR, ela ainda não assinou o segundo piloto, que no caso esse ano é o Takaki Nakagami, que tudo indica que deve continuar, né? Mas ainda não foi oficializado. No geral, são vagas em equipes menores, a 20, uma das motos da marca VDS, enfim, as grandes equipes, até as equipes mais fortes, no meio pelotão, já tem
seu desenho bem colocado, né? A KTM, quando fez o movimento dela, ela foi meio que Red Bull na Fórmula 1, né? Ela fechou logo 4 motos de uma vez só. Então, enfim, a Aprilia também já se movimentou. Eu acho que o grid de 2019, na realidade, ele já está bem desenhado. Me agrada bastante a maneira como ele está sendo desenhado agora, né? Principalmente a maneira como a KTM se mexeu. Enfim, eu não acho que tenha grandes injustiças, né? Acho que é um ponto essencial para se colocar. E a molecadinha que pelo menos até agora está confirmada que vai subir, é um ponto muito interessante. A gente já citou, mas só destacando mais uma vez, a questão da nova equipe satélite, ela chama muita atenção, né? Que está entrando uma nova equipe, né? É a Engineer Team, que, enfim, ganha uma nova roupagem, vamos colocar dessa maneira. E ganha a posição de satélite, a mais a posição deixada pela Tech 3, né, que passa agora a ser da KTM. Então, em termos de movimento de equipe piloto, eu acho que pode ser até mais interessante do que está sendo nessa temporada, até porque a gente tem ali no final do grid uns Simeon da vida que complica as coisas. O Marcelo Cesarino mandou o seguinte: por que o Campos pega tanto no pé do Dovizioso? O cara ganhou 6 corridas em 18 e deve acabar o ano na frente do Lorenzo. Pode não ser um gênio, mas pode ainda disputar o título. Cesarino, de vez em quando Cesarino vem. Poderia ter me atacado lá no bloco de Fórmula 1, onde eu merecia. Né? Nesse caso, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, um dos meus comentários mais frequentes aqui no Café no ano passado foi a frase: incrível o piloto que o Dovizioso se tornou. Eu falei isso aqui em várias edições do Café no ano passado. Como o senhor Cesarino não perde um café, e ele é um dos ouvintes que a gente pode ter essa garantia, ele sabe disso. Então, só que para mim está abaixo dos outros. Não é porque ele evoluiu, não é porque ele faz grandes corridas, não é porque ele faz manobras belíssimas. É um pouquinho do Ricardo, embora o Ricardo seja muito melhor. Mas não quer dizer que é um piloto completo. Quando a gente elogia um piloto ou critica, não quer dizer que tudo é defeito, tudo está certo ou tudo está errado. O Dovizioso subiu o nível dele. Subiu, não há a menor dúvida disso. Mas ele não tem o nível do Marques, ele não tem o nível do Lourenço. Isso que você falou e deve terminar o campeonato na frente do Lourenço, me desculpa, futurologia sua, porque na última vez que eu olhei estavam praticamente empatados. O Lourenço, para mim, já é a liderança técnica da Ducati. Tudo bem, esse final de semana isso aí é estremecido um pouco, mas as últimas 5, 6 provas, que eu acho que servem mais como base, né, o Lourenço tem sido mais o líder ali da equipe, naquela mudança de tanque que a gente falou já aqui várias vezes. Então, eu não tenho nada contra o Dovizioso não, Cesarino, pelo contrário. Eu não tenho nada contra piloto nenhum, nunca tive, nem contra nem a favor. Eu acho que o Dovizioso, ele conseguiu ganhar um tamanho, também para usar uma expressão que eu falei lá no bloco da Fórmula 1, ele também tem um tamanho diferente, mas eu não vejo no nível de Rossi, no nível de Marques, no nível de Lourenço, eu não vejo no nível desses caras. E igual quando a gente falava tanto do Massa, do Bottas, quando você chega lá em cima, o funil afunila, para usar uma redundância. Quando você está lá no topo, se você não for muito grande, você for apenas bom, você não ganha. E ele é bom, só que ele não é gigante como os caras que não é dele. Ele não é gigante como os caras contra quem ele está competindo. Ele ganhou essa prova? Parabéns. Agora, as provas que ele não ganha, passe a acompanhar quantos pontos ele marca. Ele vai muito lá embaixo. A irregularidade dele é muito maior do que a do Ricardo, por exemplo, que tem que trabalhar essa área também. Ele mergulha e às vezes ele não vem. Então, isso para campeonato, Cesarino, é fatal. Então, ele é um ótimo ganhador de corridas. Mas ele não é, para mim, championship material, para falar o inglês. Ele não é material de campeonato. Aí o Diogo ficou feliz agora, hein? Agora eu usei, o Diogo me soprou aqui, inclusive. Mas eu falei a expressão em português também. É importante deixar isso registrado. Cesarino, para resumir a minha visão sobre tudo isso aí o Dovizioso, ele se vendeu de uma maneira e ele merece os créditos por isso, porque ele fez a temporada anterior é incrível, 2017, né, foi incrível, mas ele se colocou numa prateleira, vamos dizer assim, a qual ele não pertence. E a gente meio que sabia que ele não pertencia a isso, mas ele fez a temporada, então tinha que se dar o crédito para isso. Só que ele vem para essa temporada e não é que ele fica na prateleira, e não é que ele cai da prateleira, é que ele despenca umas 5 prateleiras para baixo.
Então é uma grande decepção. Para mim é uma grande decepção. Venceu, lindíssimo, parabéns, mas para mim já é uma grande decepção. Eu via o Dovizioso, eu esperava o Dovizioso como um cara para brigar pelo título. Não acho que ele seja bom o suficiente para isso nesse momento, mas é um cara que ano passado fez isso, então tinha que dar o crédito e, poxa, o cara pode tentar fazer novamente, né? E ele vem muito abaixo disso. Mas é terceiro no campeonato. Ok, parabéns, venceu a abertura. Ok, parabéns, tudo isso. Mas em termos de evolução, até em termos de liderança na equipe, ele deixou o Lorenzo, ele não tem que deixar o Lorenzo avançou muito, mas ele ficou numa posição, por exemplo, em que de 3 provas ele abandonou 2, e não porque a moto quebrou, porque bateram nele, porque ele caiu, e provas assim, cruciais, prova de que o Lorenzo estava andando muito bem, prova que o Max venceu, então ele se colocou numa posição, ele se vendeu muito alto, e parabéns para ele, porque ele conseguiu fazer isso, mas ele não entregou tudo aquilo, e para mim, repito, é uma grande decepção sim. Vamos. Pura e simplesmente o cara que tem um limite, o Cesarino. É um cara que tem um limite. Você tá, o modo como você colocou o e-mail aí, parece que há esse cara é muito ruim, não vale nada. Não, ele tem um limite dele. Ele chegou lá em cima. É um pouco o Nico Rosberg. O Nico Rosberg tinha um limite e sei que esse assunto mexe com o Cesarino. É um piloto que tinha um limite e que conseguiu ir além do limite usando outros métodos, né? Usando ali uma questão interna, dando provas em que ele o que eles falam, né? Cotovelos para fora, que eles usam a expressão, não vou mais falar a expressão em inglês, me arrependi, mas é o que eles usam a expressão em inglês do cotovelo, colocou os cotovelos de lado, então ele deu um jeito ali de brigar acima do nível dele, e conseguiu. Poderia ter conseguido o Dovizioso o título ano passado, mas ainda acho acima do nível dele. Resultado é uma coisa, senhor Marcelo Cesarino, performances são outras. A outra pergunta... Eu fico imaginando se ele fica bravo quando a gente fala isso, ele pensa, nunca mais vou ouvir esse programa, ou se ele fica feliz, poxa, os caras deram uma explicação legal, fica o feedback, a tréplica do Cesarino, ficamos aguardando. Eu acho que a provocação dele já foi nesse sentido mesmo. A provocação é estilo Thiago Raposo, a gente se entende. Não, ele não faz isso, não, ele é sincero, quando ele critica a gente, ele está sendo sincero. E a outra pergunta que nós recebemos foi do Fabrício FTB, acho que não me lembro de ter recebido o e-mail desse Fabrício, creio que não é o Dutra, né, porque é um e-mail diferente, então se este Fabrício já nos escreveu, fica aí o pedido de desculpa. Bem-vindo! Não, não, a gente sempre pede desculpa de não lembrar, mas o bem-vindo fica em todas as situações, né? Sempre bom receber e-mails diferentes, de mais gente, mais ouvintes, né? Agora, se esse Fabrício for o Dutra, que ele volte a escrever no e-mail antigo dele para não confundir a gente. Não, se for o Dutra, tomará uma vaia, mas não é não. O que vocês acham da saída do Lorenzo da Yamaha? Se a saída do Lorenzo da Yamaha fez com que a Yamaha parasse o desenvolvimento da moto, porque desde a saída dele da Yamaha nós percebemos que eles não conseguiram mais uma continuidade nas vitórias e veio sofrendo muito com o Viales, que era para ser um piloto que foi contratado para disputar o título e está devendo um pouco. E por outro lado, a Ducati, com a chegada do Lorenzo, conseguiu mais vitória, mesmo não sendo ele que conquistou as vitórias. Qual a opinião de vocês do Café com Velocidade? Eu acho que tecnicamente a Yamaha sente sim muita falta do Lorenzo. Eu realmente acredito nisso. É algo que é até uma opinião que é contrária à minha opinião inicial. No início eu não achei, né? Enfim, estrutura da Yamaha, Rossi e tudo mais. A única explicação que fica claro, pelo menos na minha opinião, não é só o Lorenzo, né? É só não ter o Lorenzo mais lá. Tem a questão toda dessa nova eletrônica que, enfim, está complicando bastante eles. A própria Honda sofreu muito até conseguir ir se acertando com isso. Mas eu acho que o fator Lorenzo, ele pesa sim. Ele pesa, principalmente quando você começa a pegar algumas coisas, por exemplo, o Zarco usa uma moto que é uma moto bem Lorenzo, sabe? Aí você vai ver e aí Zarco, e aí ele fala, não, eu tô tentando guiar o mais próximo do Lorenzo possível. E conseguiu o que estava conseguindo lá atrás. Isso falando até do ano passado. O Rossi tentando, mas não conseguindo, sabe, gerar muita coisa ali. O Viñales tá se mostrando, eu não tô falando nem de desempenho de pista não, tá? Tô falando até no extra pista, talvez. Ele tá se mostrando um piloto que eu achei que ele fosse mais maduro. Sabe aquela questão, reclamações do tipo, a Yamaha me prometeu vitória, não brigar com a Ducati, não brigar com a Ducati satélite. Até é uma briga, uma resignação justa dele, mas
É como se a culpa fosse só da equipe, sabe? E ele não tivesse nada a ver com tudo isso. Então, não sei, eu acho que a Yamaha sente sim a falta do Lorenzo, tecnicamente. Não sei dimensionar o quão grande é isso, mas eu acho que sente sim, até risco de dizer muita, mas se é a explicação para a equipe estar nesse buraco, é uma expressão forte, mas para ele estar nessa fase não tão boa, né, ou numa fase não tão vitoriosa como ela se acostumou, eu acho que a saída do Lorenzo tem uma interferência técnica, sim. Sr. Campos? Não, eu vou ficar com a minha explicação ali da parte de técnica eletrônica. Eu acho que se o Lourenço estivesse lá, estaria sofrendo do mesmo jeito. Eu acho que, tudo bem, poderia estar conseguindo resultados um pouco mais volumosos, mas eu acho que essa questão que eu falei, ela eu sempre me apego ao lado técnico, ainda mais quando é uma coisa tão assumida pelos engenheiros, tão colocada assim abertamente. É a eletrônica que não se adapta, a moto não se adapta à eletrônica, ela não consegue fazer o aquecimento de pneu. Quando a corrida está muito... É uma pista com uma temperatura muito forte, e eles não vão bem, então eu prefiro ficar, eu não consigo quantificar o que aconteceria, o quanto perdeu, né, porque muito a expressão, né, muito do que o piloto põe na moto é difícil da gente saber daqui de longe, né, então eu não consigo medir isso não. O que eu acho que é muito concreto é o problema que ela tem com a eletrônica, então isso E eu discordo do Fabrício quando ele... Não é que eu discordo, ele faz uma pergunta que eu acho que a resposta é não, na verdade. Que ele fala se a Yamaha parou o desenvolvimento por causa da saída do Lourenço. Eu acho que não. Assim, pode até ter degringolado, mas eles não... Né, eles estão fazendo agora uma equipe na Europa, né, só de testes. Assim, os caras continuam com unhas e dentes. Eles não se abalaram em termos de caminhos, vamos deixar de fazer isso ou aquilo. Agora, quantificar o quanto perdeu é muito difícil. Né? Eles têm um problema técnico hoje que é assumido. Né? Isso independe de piloto. Então é isso. Só para confirmar aqui então a classificação do campeonato que nós comentamos. O Marques lidera com 181 pontos. Né? O Rossi segue na segunda colocação com 132, apesar do Campos não gostar dessa forma de dar a classificação. Você vai falar a diferença. Não, você vai falar a diferença, tenho certeza. 181 para 132 é 49. Dá até um bobo em matemática como eu. Você que é um as nas contas, então ele está 49 pontos atrás, não é isso? Tô certo? Exatamente. E o Dovizioso que tem 113? Eu não lembro quanto tem o líder, 181? Então são 111, seriam 70, menos 2, 68 pontos. E o Vinhales em quarto, o Lorenzo em quinto. O Lorenzo tem 105. Pro Dovizioso... Você não pega a classificação no site da MotoGP, não? Porque o site da MotoGP é sensacional para você pegar a classificação. Ele vem com... Tô no MotoGP, no site da MotoGP. Mas você... você tá na página, né? Você tem que abrir o PDF. O PDF da MotoGP é fantástico, ele mostra a diferença, ele mostra os standings lá, né? Quanto a pontuação em cada corrida, né? Quem lá marcou quantos pontos por corrida, então não tô lá, não. É bacana, é sempre bacana você tem essa diferença, né? Justamente. Mas enfim, acho que o resumo da ópera são 50 pontos, 2 corridas, né? E isso, né, quer dizer que é uma pontuação muito grande para quem está andando tão mais rápido que os outros. Próxima prova já neste próximo final de semana no Red Bull Ring, como o Fábio Campos comentou. Então estaremos aqui semana que vem falando novamente sobre a MotoGP. Se você não escreveu e ficou com vontade de comentar algo, é a oportunidade de ouvir e mandar os seus pitacos, porque semana que vem a gente volta a falar do mesmo assunto. Se você não ouviu o bloco número 1, corra lá e ouça, né, falando sobre Fórmula 1, essa dança de cadeiras. E se você não ouviu o bloco número 3, que vai sair ao longo da semana aí, será sobre Stock Car e a corrida do milhão, ouça também.